Corsa Sedan, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos, negativos, tudo na ponta da caneta para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Corsa Sedan aqui em análise é na segunda geração dele aqui no Brasil, o famoso Corsa C, na versão Premium, com motor 1.4, 8 válvulas, flex e câmbio manual, ano 2012. E essa aqui é a versão top de linha nesse ano modelo, que inclusive é o último ano modelo de produção do Corsa C aqui no Brasil. E vamos começar falando aqui de todos os custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022, começando aqui pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 26.743. Já a tabela FIPE é um pouco mais alta, R$ 29.231. E, uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você tiver adquirindo esse carro de um outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar por um carro desse R$ 29.764,74. Vamos arredondar aí um carro na faixa dos 30 mil, sedã compacto, de muito bom custo-benefício, eu diria. Mas vamos falar aqui de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é cobrado em torno de 4% da tabela FIPE, mas excepcionalmente esse ano será cobrado sobre o valor de tabela FIPE do ano passado, que estava em R$ 22.007. Então, 4% dá R$ 880,28. Já a taxa de licenciamento, valor também aqui do meu estado, R$ 135,95. Falando de seguro agora, considerando que é uma média de 5% da tabela FIPE, valor que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, ficaria em R$ 1.461,55. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode mudar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito. Então, tenha este valor apenas como uma média. Falando agora de depreciação, pegando o valor de tabela dele de 3 anos atrás, era R$ 22.832. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.133, o que dá em percentual 7,3%. Uma inflação aí, eu diria, na média para a sua categoria. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 344,78, o que dá por mês R$ 28,73. É claro que a inflação que esse carro teve no seu preço está jogando o custo total anual lá para baixo. Ou seja, tenha em mente que se esse carro se desvalorizar nos próximos 3 anos, como é normal, como deveria ser, você vai ter que somar esse custo de desvalorização ao custo total anual envolvendo documentação e seguro. Mas mesmo assim, é um carro de custo bem acessível para manter, considerando sua categoria e considerando que é um carro bem procurado no mercado de usados, com certeza. Mas vamos falar agora de manutenção. Como é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Corsa C. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens,
para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobrec vai ficar em R$ 97,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 287,00. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 97,00. Já os pneus, nas medidas 175/6514, cotei aqui os Continental Power Contact, vão ficar em R$ 1.600. Eu diria que o preço aqui de pneus ficou um pouco caro, considerando que são de aro 14. Mas, falando agora de óleo de motor, a GM especificou aqui a viscosidade 5W30. E esse é um motor que pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então, cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético API SN 5W30. R$ 216,00 os 4 litros. Correia de acessórios da Gates sem um tensor, R$ 53,00. Bem barata. Assim como o kit de correia dentada também da Gates, e aqui já com tensor incluso, R$ 196,00. Agora falando de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 35,00. Filtro de óleo, R$ 32,00. Filtro de combustível, R$ 29,00. E o filtro de cabine, R$ 42,00. Falando agora de amortecedores, os 4 da Caiaba, modelo XLG pressurizados a gás, R$ 983,00. Também bem baratos. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Corsa Sedan, vai ficar em R$ 3.667,00. Um custo bem acessível, eu diria, para manter um carro desse. É um carro de proposta popular, derivado de um hatch compacto popular também, então não poderia ser de outra forma. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro que já tem um motor flex, mas a gasolina aqui na minha região está com preço proporcional ao etanol, tá numa média de R$ 7,79 o litro, então cotei com gasolina. E esse carro tem um tanque pequeno, 44 litros apenas, então você vai gastar R$ 342,76 para enchê-lo. Falando de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 6,7 km por litro no etanol e 10,2 na gasolina. Já na estrada, 8,3 no etanol e 12,8 na gasolina. Mas na prática, esse carro 1,4 eu diria que você consegue médias um pouco melhores com ele, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto que você fizer e até mesmo das condições do trânsito, dá para beliscar aí uns 14 a 14,5 na estrada com gasolina, eu diria. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora falando de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro faz 295 km, se for com gasolina, 449. Já na estrada, esse carro pode rodar 365 km com etanol, com gasolina 563. A autonomia com etanol aqui não é das melhores, né? Mas com gasolina, considerando esse tanque pequeno, até que está condizente, né? Poderia ter um tanque pelo menos aí de uns 50 litros para ter uma autonomia na estrada na gasolina, talvez aí acima dos 600 km. Mas tudo bem. Falando agora de lista de equipamentos, nessa versão top de linha, né? Mas um carro popular de época, de série vinha com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos e alarme. E como opcionais ainda dava para equipar esse carro com rodas de liga leve, ar-condicionado, dupla airbag frontal e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também era opcional. Se equipado, vinha com um CD player. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico. Motor bem conhecido aí da linha Chevrolet, né? O GM Família 1 Econoflex, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, de 99 cavalos na gasolina e 105 no etanol, torque de 13,2 kg na gasolina e 13,4 no etanol. Para um carro de 1.073 kg, a relação de peso-potência ficou em 10,2 kg por cavalo. Eu diria até adequada se você não tiver com muita pressa e também não estiver levando muitos passageiros, muita bagagem. É um carro que ainda vai te dar um desempenho aceitável. Colocou muito peso, vai ficar lento, você vai ter que antecipar um pouco mais as retomadas de velocidade e as ultrapassagens. E isso tanto é verdade que o 0 a 100 desse carro ele é de 12 segundos. Então, também para partir da inércia, ele é bem lento. Mas o porta-malas é muito bom.
432 litros de capacidade para um sedã compacto, tá ótimo. E ainda tem a possibilidade de rebatimento do encosto traseiro, que aumenta ainda mais a capacidade de carga se você não estiver levando passageiros ali. O câmbio é o manual de 5 marchas, é o F155WR, relações um pouco mais alongadas para tentar melhorar um pouco desse consumo, principalmente a quinta marcha, mas prejudica um pouco aí nas retomadas de velocidade. Sistema de suspensão, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, conjunto simples, manutenção barata, assim como os freios, discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, e o sistema de direção hidráulica convencional de manutenção corretiva, um pouco mais barata do que se fosse um sistema elétrico. Mas, falando dos pontos positivos principais de se adquirir um Corsa Sedan 2012, o primeiro deles aqui é a robustez e confiabilidade mecânica, peças baratas, acessíveis, você encontra com facilidade, é um motor bem resistente que não vai te dar problemas com facilidade se você cuidar bem dele, então tudo certo. Consumo adequado, condizente com a proposta desse carro, porta-malas enorme, como vimos aqui em números, calibragem de suspensão é mais voltada para o conforto, para um rodar um pouco mais macio, ao mesmo tempo em que não perde muito em estabilidade. Claro, não é um carro voltado para fazer curvas em alta velocidade, mas, por exemplo, comparado com o Corsa B, né, que seria o Classic, e o Celta e o Prisma de primeira geração, esse Corsa Sedan proporciona um pouco mais de estabilidade e confiança ao fazer curvas. Porém, como pontos negativos, a lista de equipamentos aqui, se tratando de um carro top de linha, ela deixa um pouco a desejar. Poderia ter pelo menos um ar-condicionado de série, mas não tem. Então, você tem que procurar um pouco mais para encontrar um carro desse aí bem equipado. E, além disso, acabamento, espaço interno não são dos melhores, mas também não dá para exigir isso da categoria dos sedãs compactos. Mas ainda assim, tem uma qualidade levemente superior à linha do Corsa B ou Classic, né? O que já é interessante. Mas, de pontos negativos, esse carro tem pouquíssimos. É um carro de boa relação custo-benefício, um carro de manutenção barata para você ir do ponto A ao ponto B, com consumo razoável e com uma boa confiabilidade mecânica, o que é bem interessante. Mas me diga você, frente a essa análise que fizemos do Corsa Sedan de segunda geração, você compraria um carro desse? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço o levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele veículo que você está procurando. Está na dúvida entre um Corsa e um outro carro? Muito provavelmente lá já vai ter o vídeo daquele carro que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.